Olá, pessoal! Vamos dar sequência à nossa segunda aula, que vai tratar mais especificamente sobre as propriedades da entropia. Essa aula foi separada em duas partes, a fim de tratar melhor esse assunto, sem que a aula fique muito longa. Então vamos lá. Sabendo que na aula anterior nós chegamos às definições, da entropia como função de estado, que depende do sistema e não como ele chegou até lá, e também como uma desordem, um grau de desordem desse sistema. No nosso exemplo que a gente utilizou foi do quarto desarrumado, certo? Em que é natural a forma espontânea, se você deixar o quarto desarrumado, que ele favoreça a entropia, ou seja, a desordem desse quarto. Mas quando você quer arrumar o quarto, você lá gastava uma energia, realizava um trabalho para arrumar, certo? E deixava o quarto organizado, ou seja, isso diminuía a entropia. Logo, a entropia tende a acontecer para processos ditos espontâneos, que acontecem de forma natural. Só que uma das questões também é sempre lembrar que lá no aumento da temperatura também causava um aumento da desordem dos sistemas, quando a gente via as agitações das moléculas. Então, para um processo isotérmico reversível, a temperatura a gente viu que podia ser colocado fora da integral, para a gente poder relacionar e conseguir calcular exercício de variação de entropia quando nós temos a temperatura constante, certo? Então vamos para um exemplo para melhor fixar. Vamos resolvê-los juntos aqui. Qual a variação da entropia quando 1 grama de benzeno, C6H6, ferve reversivelmente no seu ponto de ebulição a 80,1 graus Celsius e a uma pressão constante de 1 atm? O calor de vaporização do benzeno aqui é dado por 395 joules por grama. Vamos lá. Na seguinte solução, nós vamos fazer as considerações de acordo com o problema que nos foi dado. A primeira, como a pressão é constante, então a variação da vaporização ela vai ser igual ao calor. Ou seja, a entalpia de vaporização, no caso, vai ser igual ao calor. A vaporização é um processo endotérmico, ou seja, a energia é absorvida. O calor vai ser, no caso, positivo. A transformação vai ter que ocorrer de temperatura aqui nas unidades, ou seja, como vimos na fórmula da entropia, a unidade de temperatura tem que ser dada em Kelvin, então nós vamos ter que transformar essa temperatura. Logo, de acordo com a equação que foi vista anteriormente, substituindo os termos, nós vamos chegar aqui no calor, que nós vimos que aqui vai ser igual ao calor de vaporização, é de 395 positivo, certo? O calor vai ser positivo. Joules. Pode ser joules por grama, porque tratando de 1 grama de benzeno. Sobre a temperatura, que é 353,2 Kelvin já transformada, certo? Então, esse resultado está nos dizendo o quê? Que a entropia desse sistema está aumentando para 1 grama de benzeno, ou seja, 1,12 joules por grama Kelvin, se vocês quiserem substituir, usar aqui a grama. Tente resolver em casa este exemplo que trouxe para fixar melhor essa ideia do que fizemos anteriormente. Sobre a entropia, na verdade, como se chegou, nós sabemos que ela pode ocorrer em duas etapas. Uma etapa reversível, que volta ao seu estado original, e uma etapa irreversível, ou seja, que não pode ser simplesmente restaurada. Clausius definiu para um ciclo fechado, onde eu tenho uma primeira etapa acontecendo irreversivelmente das condições, que sai de uma condição 1 para a condição 2 irreversivelmente, só que em determinada etapa do ciclo ele é a segunda etapa dada como reversível. Essa variação entre reversível e irreversível, a desigualdade de Clausius, ela trouxe para que a gente determinasse quando um sistema, um determinado sistema, ele iria correr de forma irreversível ou reversível. Sabendo que a entropia, no caso para nós, é uma função de estado, ou seja, nós vamos ter que somar essas etapas para saber qual é a mudança total para o processo. Então, essa analogia
diferenças entre a igualdade e desigualdade, Clausius disse para nós que a igualdade se aplica a processos reversíveis e já a desigualdade se aplica a processos irreversíveis. É importante se ter essa definição. Por quê? Podemos tratar que para um sistema com processo espontâneo, ele é considerado irreversível se ele puder acontecer. Como? Se a variação de entropia for maior, né, esses processos tendem a acontecer de modo irreversível e espontâneo. Se a variação da entropia infinitesimal for igual, os processos tendem a ser reversíveis. Agora, quando eles são menores, isso não acontece, não é permitido para os processos, de modo geral, seja nos sistemas isolados, no caso que a gente vai tratar aqui, ou para outros sistemas, que aconteça esse tipo de desigualdade, certo? Não vai acontecer. Já quando a gente considera a entropia dentro de um sistema isolado, a gente sabe que no sistema isolado não troca energia nem matéria, ou seja, acontece de forma adiabática. O calor é igual a zero. Essa variação infinitesimal do calor, maior que zero, está nos dizendo que o processo para esse sistema é irreversível e espontâneo. Se for igual a zero, o processo é reversível. E para menor que zero, não é permitido para um processo em sistema isolado. Ou seja, esse aqui nunca vai ser menor do que zero, né, quando o calor foi dado igual a zero. Certo? Isso não vai acontecer para um sistema isolado. Logo, a definição da segunda lei da termodinâmica é dada como se ocorrer uma transformação espontânea em um sistema isolado, ela ocorre com o aumento concomitante da entropia do sistema. O que é esse aumento concomitante? É o aumento junto com o aumento da entropia do sistema, certo? A entropia com mudança de temperatura por uma dada massa, certo? Específica, nós sabemos lá da equação de calor, que é dependente da capacidade calorífica e variação de temperatura. Nós vamos substituir essa variação aqui de calor na nossa equação da entropia geral, em que você depois vai poder ir integrando essas equações, certo? Chegar a uma expressão onde a variação da entropia é dada para uma mudança de temperatura. Nós lembramos que isso aqui não é um processo isotérmico, certo? Que é uma mudança de temperatura. É igual a capacidade calorífica vezes o logaritmo da temperatura, ou vezes Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Se você está tratando números de mols na resolução das questões, ou no que você está tratando dentro do sistema, você tem que incluir nessa expressão, nessa equação, o número de mols, certo? Em que a capacidade calorífica agora vai mudar, vai ter a unidade mudada, vai ser joules por mol Kelvin. Quando a entropia acontece com mudança de volume, nós vamos considerar aqui, para uma fase gasosa, ela como um gás ideal, certo? Ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Logo, a variação infinitesimal do calor é igual ao negativo da variação infinitesimal do trabalho. Se você substituir essa expressão na nossa equação da entropia e integrar ela, lembrando que é com mudança de volume a uma pressão constante, então você utiliza a lei dos gases ideais, substituindo a pressão em termos do volume. Ou seja, a pressão é igual ao número de mols vezes a constante da lei dos gases vezes a temperatura dividido pelo volume. A substituição nessa equação, após essa integração, vai resultar na variação da entropia, é igual ao número de mols vezes a constante vezes o Ln do volume final sobre o volume inicial. Se a entropia mudar com a pressão, vai acontecer de forma similar ao processo de fase gasosa, certo? Então, nós temos aqui, nessas diferentes equações, tanto com mudança de temperatura, volume e pressão, nós sabemos que, como a entropia é a função de estado, nós vamos ter que, para calcular a mudança total de entropia que o sistema ele vai ser causado, nós temos que dividir essa entropia em etapas menores, etapas individuais, para que a gente possa somar e calcular a mudança de entropia total. Vamos ver um exemplo para fixar melhor.
Determine a mudança total na entropia para o seguinte processo, usando 1 mol de hélio. Note aqui que o hélio está mudando a temperatura dele para 100 kelvins e está mudando a pressão dele para 15 atm, certo? A capacidade calorífica do hélio é 20,78 joules por mol Kelvin e pede o exercício que você admita que o hélio se comporta de forma ideal. Logo, nós sabemos que para calcular essa mudança total, nós podemos separar as etapas de forma individual da entropia. Como? Considere a reação que ela pode ser dividida em duas etapas. Na verdade, não é uma reação, mas sim o que está acontecendo com o hélio pode ser dividido em duas etapas. A etapa 1 do hélio, nós vamos fixar a temperatura e vamos ver a mudança de pressão, certo? E na etapa 2, nós vamos fixar a pressão, nós vamos fixar a pressão, então aqui é 15 atm, certo? E vamos mudar a temperatura. Ou seja, depois corrijam lá, que é 15 atm, aqui também é 15. Aqui nós estamos analisando, na segunda etapa, só a variação de temperatura. Logo, na primeira etapa isotérmica, nós vamos calcular de acordo com a entropia quando ela muda de acordo com a pressão. Então, nós temos a substituição das unidades, 1 mol de hélio vezes a constante dos gases, tem que ver as unidades que vocês vão trabalhar, vezes o Ln da mudança de pressão, ou seja, a pressão final é 15 atm sobre 1,5 atm. Vocês vão chegar na mudança da entropia da etapa 1 de menos 19,1 joules Kelvin. A segunda etapa isobárica, ou seja, pressão constante, nós vamos usar a mudança da temperatura. Porque nós vimos lá que nós fixamos a pressão e tínhamos que mudar a temperatura. Logo, nessa etapa 2, substituindo os dados que nós temos, vão vendo que a pressão final que ele chega era 100, certo? E a temperatura, desculpa, a temperatura final que ele chega é 100 e a temperatura inicial que ele estava era 298 kelvins. Calculando isso, nós chegamos numa etapa 2 igual a menos 22,7 joules por Kelvin. Para nós calcular a mudança, que pede o exercício, a mudança total de entropia, nós temos que somar as etapas individuais. Logo, a variação total da entropia é a soma das duas etapas, bem como o processo total é a combinação dessas etapas. Logo, somando elas, nós vamos chegar à entropia total, que vai nos dar como resultado, somando as duas etapas, menos 41,8 joules Kelvin. Esse exercício vai para fixar também, ajudar vocês a fixar melhor o conteúdo, mas é uma forma que vocês possam resolver ele também para a gente tirar a dúvida. É isso, agora vamos dar início à segunda parte dessa aula 2. Bons estudos! Até a próxima aula.